pregar a verdade e levar a luz que ilumina o entendimento escurecido dos que estão nas trevas é o meu compromisso no reino de Deus. E eu convido você a mais um momento de esclarecimento da verdade que liberta, para que você possa ser livre conhecendo a verdade, que você possa ser livre da mentira e do engano que é pregada e divulgada para o povo como se fosse a verdade de Deus, por meio dos falsos profetas. Os homens que se dizem de Deus, os homens que se dizem ungido, que se dizem cheio da unção, que se dizem a autoridade espiritual de Deus para o povo. O engano e a mentira pregada e divulgada e formada na mente do povo pelos homens que estão dentro da liderança das instituições religiosas, compromissados não com Cristo, com o seu evangelho, compromissado com o sistema, dentro das regras, das normas, da hierarquia do sistema. Não estão compromissados com Cristo. Não estão trabalhando para o reino de Deus. A maioria desses líderes são ministros de Satanás, trabalhando contra o reino de Deus, ministrando contrário à verdade do evangelho. E eu quero convidar você para mais um momento de esclarecimento. Olha, Davi, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus vem e diz assim: a casa de meu pai será chamada casa de oração, onde Jesus está repreendendo os líderes religiosos da religião judaica, os fariseus. Jesus está repreendendo eles porque no templo dos judeus, no templo que era o lugar onde o povo ia oferecer sua adoração a Deus, estava corrompido, estava sendo comércio, estavam fazendo negócio, já não estavam mais usando para levar o povo ao conhecimento de Deus. O templo, quando Jesus veio, estava corrompido. E aí Jesus vai dizer, a casa de meu pai, diante de uma indignação, quando ele chega no templo e vê o comércio que foi estabelecido ali, onde o povo estava perdido do que precisavam ir buscar no templo, Jesus se indigna, começa a quebrar tudo, bater, virar. O texto mostra que ele virou as bancas e tal, porque estava tendo comércio. Quero nem falar dos comércios hoje das igrejas. Então, Jesus vai dizer, a casa de meu pai será chamada a casa de oração. Então, olha a malícia, olha a influência de Satanás, usando muitos pastores, líderes de religiões, para criar uma mentira para a igreja de Cristo, os cristãos que estão em Cristo, que as casas de alvenaria que eles levantam, as estruturas de alvenaria que eles criam, o ambiente dele, o comércio deles, a casa deles, eles criam a mentira usando esses textos para dizer que casa de Deus é aquela construção que tal ministério, instituição religiosa fundou. Eles criam essa mentira, usando a palavra, falsificando o sentido, a interpretação e a aplicação dela. Os pastores que estão levando para o povo esse ensinamento, dentro das muitas igrejas, são instrumentos de Satanás. E se colocam como ungido homens de Deus, autoridade de Deus, cobrando do povo submissão e obediência a eles, como se eles fossem a autoridade espiritual para o povo se submeter. O povo tem que abrir os olhos. Esses homens não são de Deus, são ministros de Satanás, transfigurados como obreiros de Cristo
propagando a mentira do diabo para tirar o povo da verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. Que hoje o povo está preso, vivendo na dependência de igreja, como casa de Deus, lugar e ambiente centralizado para o povo viver exclusivamente ali a vida com Deus. Onde tudo de Deus é centralizado nesse ambiente, e se não tiver lá, não é de Deus. Não adora a Deus, perde a bênção de Deus, tem que ir buscar a Deus e por aí vai. Olha a sutileza desses homens inspirados por Satanás. Quando Davi, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi não está falando de igreja. Davi não estava falando de templo, porque o templo ainda não existia. A cidade de Jerusalém era considerada como a casa do Senhor. Não era um templo. E depois, com o tempo, lá na frente, a partir de Salomão, por Salomão, aliás, foi construído o templo lá em Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém era considerada a casa do Senhor. Não era uma igreja, uma instituição feita na esquina da rua, ali, aqui, acolá, pelo homem. Era o templo lá dos judeus na cidade de Jerusalém. E quando Jesus vem e diz assim: a casa do meu pai será chamada casa de oração, porque o templo foi lugar feito, construído, para substituir o tabernáculo, onde era o local onde as pessoas iam levar o seu culto e sua adoração a Deus. O templo era o local onde o povo ia oferecer o sacrifício, ia buscar a direção de Deus pelo sacerdote. Só que Jesus disse isso porque ainda estava Jesus, nesse momento, no período da velha aliança, estava em vigor ainda o sistema sacrificial. O templo, como um lugar onde o povo ia oferecer o sacrifício e adoração a Deus, ainda estava em vigor. Quando Jesus disse isso, Jesus não ensinou a ninguém ir para nenhuma igreja como casa de Deus para adorar e orar a Deus. Davi, quando disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque os judeus, aonde quer que eles estivessem, eles iam uma vez por ano a Jerusalém, cidade que era considerada a casa de Deus. Davi não estava falando de igreja evangélica, de construção na rua, na esquina, em qualquer lugar, feita pelo homem como casa de Deus. Davi não estava se referindo a isso. Olha a sutileza que esses mentirosos que diz que são de Deus, ministros de Satanás, eles criam, usando o texto fora do contexto, trazendo uma interpretação errada, colocando propositalmente toda a direção para a igreja, local, ambiente que eles criaram, para prender o povo nessa mentira, escravizando o povo nesse ambiente, para o povo estar lá como negócio dele, servindo na casa deles, para a manutenção do comércio deles. Isso é uma estratégia do diabo, irmão. Às vezes eu não quero entrar nesse assunto, eu estou sendo muito repetitivo falando sobre esse tema, igreja. Igreja é uma mentira do diabo, não é casa de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo me leva para levar essa luz, para esclarecer as pessoas, que muitos estão presos há séculos nessa mentira. E o povo tem que ouvir a verdade. Agora, quem crê será salvo, né? Quem crê será liberto. Quem não crê continuará preso, perdido, enganado, nesses ambientes, pelos homens, sendo negócio dos homens, pensando que estão servindo a Deus, adorando a Deus em vão, mortos com o nome de que vivem, porque não estão na verdade, não estão vivendo os princípios da verdade de Deus, estão vivendo os princípios dos homens, que estabelece como verdade de Deus a mentira do diabo, pregada por eles, dentro desses ambientes onde o povo está ali preso, servindo na dependência, como se fosse um lugar para viver com Deus, para ser de Deus. Rapaz, eu fico olhando assim a astúcia desses homens. É o diabo mesmo na mente dele. Eles pegam a palavra de Deus e eles manipulam. Eles criam a mentira como verdade. Eles são tendenciosos.
É proposital que eles falsificam a palavra. Tem nada a ver o que Davi disse com a igreja evangélica. Tem nada a ver o que Jesus disse com a igreja evangélica, com instituição local, ambiente, onde o povo se reúne ali, dentro da hierarquia do domínio do homem, para dizer que está buscando a Deus. Não tem nada a ver. Jesus, quando disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração, Jesus estava falando isso, ainda estava no período da lei, ainda estava em vigor, em vigência, o sistema sacrificial da lei, aonde o povo ia. E Jesus agora vem trazendo para o povo o conhecimento da verdade. Por onde o povo agora vai encontrar Deus? Não é mais em templo. Jesus nunca ensinou ninguém a ir para o templo, que era o templo dos judeus lá em Jerusalém. Nem tampouco, escuta uma coisa, ei, você precisa dar ouvido à verdade. Sua mente está cauterizada pelo que ensinam os teus líderes dentro das igrejas, que você está servindo e praticando uma vida de fé, não a Deus, mas dentro da crença da igreja, sendo praticante devoto de obra, de ordenança, de mandamento, de igreja, não de Cristo, da palavra de Cristo. Jesus, escute isso. Jesus nunca ensinou ninguém a ir ao templo orar. Quando ele inicia o ministério pregando o evangelho, Jesus vai dizer, não é mais o templo, sou eu, o caminho, a verdade e a vida. Aonde se encontra Deus é por mim. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem está em mim, está no Pai. Porque o Pai está em mim. E quem ouve a minha palavra e guarda, eu e o Pai viremos para ele e faremos o quê? Nele, morada. Não é no templo, mas a casa de Deus. É naquele que crê em Jesus. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele. Não é para o templo, não é para a igreja evangélica, não é para a construção de homem. É para ele. Ele quem? O pecador que se converte a Cristo. Ele é templo e morada edificada, a casa espiritual de Deus. A casa de Deus onde habita, não é ali naquela igreja que o homem diz que ali é a casa de Deus. É uma mentira do diabo pregada na mente do povo para deixar o povo preso, escravizado no domínio deles, dentro dessas casas que ele diz que é a de Deus, a casa deles, a igreja deles, as instituições deles. E pode observar, irmãos, pode observar que toda pregação, toda informação, tudo que os pastores pregam é centralizando sua vida dentro de igreja. É escravizando você à obediência, à submissão a eles dentro da igreja. Preste atenção nisso, irmão. Eles estão preocupados em defender a causa e os princípios deles de igreja, não do evangelho. Eles estão preocupados que vocês estejam não no conhecimento do evangelho. Eles estão preocupados que vocês estejam nas igrejas. Por isso que eles ficam classificando os que saem da igreja de desigrejado. Porque o diabo ele não está preocupado com você dentro de igreja. E você está preocupado em não se desviar de igreja e está desviado de Cristo. Porque você tem que estar para estar em Deus, não é dentro de igreja. É em Cristo, pelo conhecimento do Evangelho. E o diabo tem tirado você do conhecimento do Evangelho. E tem desviado você, não é de igreja. Você está dentro de igreja. Mas o diabo tem desviado você da fé, da doutrina, do conhecimento de Cristo. Preste atenção nisso. Pode observar que todo argumento, que toda prioridade, toda preocupação dos pastores, dos líderes religiosos, é fazer você olhar a igreja como um meio de você estar em Deus. É levar você a estar escravizado, preso, submisso na dependência de uma vida de devoção à igreja, como se fosse a Deus. Por quê? Porque fazendo isso, eles mantêm vocês como um negócio dele. Fazendo isso, eles têm o domínio sobre vocês para exercerem de autoridade. Pode observar, a maioria dos pastores prepotentes, arrogantes, soberbos, dominadores, quer exercer autoridade sobre o povo. E eles falam de uma forma que o povo está lá, dizendo amém, amém, amém. O povo tudo subjugado por esses homens. Dependente de uma vida como se fosse a Deus, dentro das igrejas, sob o fardo pesado desses homens.
Jesus, quando diz a casa de meu pai será chamada a casa de oração, Jesus não estava ensinando ninguém a ir para o templo orar. Jesus falou isso, não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Ele falou isso para aqueles que estavam lá, vivendo ainda dentro desse princípio, desse contexto da lei. Mas a partir do momento que a nova aliança é estabelecida, Jesus não ensina ninguém. Jesus nunca orientou ninguém a ir para o templo orar. Jesus nunca disse a ninguém que tem que buscar a Deus no templo. Jesus nunca ensinou a ninguém que só é de Deus se estiver no templo, que tem que ir adorar a Deus no templo, que tem que buscar a Deus no templo, para receber a bênção de Deus tem que estar no templo. Não. Quem ensina isso são os mensageiros de Satanás, os mentirosos, que se dizem homem de Deus. A maioria dos pastores das igrejas, das instituições religiosas, evangélicas, aonde o povo está preso, perdido, subjugado, dominado, escravizado, robotizado, alienado numa dependência de vida de igreja, como se fosse a vida com Deus. E estão tudo preso na mentira, dentro de uma fé e de uma esperança vã, porque acham que estão em Deus, estão separados de Deus. Acham que estão vivos, estão mortos. Pensam que estão adorando a Deus, só que é em vão esse sacrifício, essa adoração, essa vida escrava de igreja. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O povo não vive mais para si, vive para trabalho e obra de igreja, culto de igreja, presença de igreja, obrigação de igreja, tarefa de igreja, devoção e prática a obras de igreja. Gente, meus irmãos, gente, acordem, despertem, e Cristo vos esclarecerá. Ele está esclarecendo vocês. Aprendam de Cristo e vocês vão ver que em canto nenhum Jesus ensinou esse princípio de vida com Deus, de estar em Deus, que vocês são ensinados dentro das igrejas pelos seus pastores. Jesus nunca ensinou isso. O lugar central, exclusivo, para a gente estar, para que estejamos em Deus, não é dentro de nenhuma igreja, é em Cristo. E a palavra de Cristo em nós. João 15, 7. Vão aprender de Jesus, meus irmãos. Saiam da mentira desses homens que se julgam autoridade, ungido, cheio da unção de Deus para o povo se submeter a eles, como se eles fossem o guia, ó. Tem pastores que se colocam como o guia do povo para levar para Deus. Jesus não deixou ninguém para guiar o povo a Deus. Ele mesmo é o guia. Ele diz, quem me segue não andará em trevas. É Ele quem nos guia. Vinde a mim. Jesus não deixou Pedro, Paulo, João como guia da igreja. O guia da igreja, que somos nós pessoas, é o próprio Jesus. Por isso que a gente tem que ser prudente, irmão. Aprender de Cristo, conhecer a palavra de Cristo, para ser guiado por Cristo. Porque tem muitos aí que estão sendo guiados por cegos, seus líderes, seus pastores, que nem entram no caminho da salvação e nem deixam vocês entrar com essa mentira de que vocês estão salvos dentro da igreja. Cuidado, acordem, despertem e conheçam a verdade para que sejam libertos. Amém? Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é levar a verdade, o esclarecimento, para que muitos conheçam e sejam livres, porque o meu compromisso é empregar a verdade que liberta, é com o reino de Deus. Não é com igreja, não é com pastor, não é com instituição religiosa nenhuma. O meu compromisso é no reino de Deus.